Nos últimos 3 anos, a diplomacia foi encerrada, e como resultado, apenas soluções militares foram consideradas na guerra da Ucrânia. Sem caminhos diplomáticos para a paz, a guerra na Ucrânia tornou-se uma guerra de atrito, na qual a vitória é alcançada ao esgotar e destruir o adversário. A realidade desconfortável é que foi o Ocidente que encerrou a diplomacia, não os russos. Isso é importante notar, porque as narrativas estão começando a ser alteradas, o que voltarei a abordar. Isso significou que a liderança política ocidental ficou à margem, enquanto centenas de milhares de jovens morreram nas linhas de frente, recusando-se a sentar, a sequer falar com os russos, a discutir possíveis soluções para acabar com a guerra, para evitar a escalada e até mitigar alguns dos excessos da guerra. Então, também vimos que essa rejeição à diplomacia foi vendida ao público como uma escolha moral. De fato, formou-se um consenso em torno da ideia de que isso era a coisa certa a fazer e que falar com a Rússia era perigoso. A retórica era de que a diplomacia por si só seria uma recompensa para Putin. Havia uma necessidade de deslegitimar a Rússia, e até mesmo falar com a Rússia seria uma forma de legitimá-la. Mas mais importante, a estratégia principal dos países da OTAN era isolar a Rússia no sistema internacional, e manter laços diplomáticos minaria esse objetivo principal. Lembre-se, a Rússia seria derrotada no campo de batalha, as sanções econômicas esmagariam sua economia, e ela deveria ser isolada na esfera internacional. Então, até mesmo ter diplomacia com a Rússia era visto como problemático. No entanto, agora que a guerra está chegando ao fim, já que a guerra foi perdida, a diplomacia deve eventualmente recomeçar. Então, há um constrangimento agora. Como explicamos o fato de que não nos envolvemos em nenhuma diplomacia durante todos esses anos? Uma nova narrativa precisa ser construída, sugerindo que o Ocidente nunca realmente encerrou a diplomacia. Foram os russos que não puderam ser trabalhados. Tive um encontro assim na CGTN, quando o ex-secretário adjunto de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Legislativos, Joel Rubin, argumentou que era desinformação afirmar que o Ocidente havia abandonado a diplomacia nesses 3 anos. Ele não conseguiu nem apresentar meu argumento, pois se recusou a ouvir o que ele rotulou como desinformação. Os europeus, assim como Zelensky, estão pressionando por uma guerra longa. Novamente, eles têm sido muito hostis a qualquer negociação diplomática. Há uma razão pela qual os europeus se recusaram a se envolver em qualquer diplomacia para se sentar com os russos por 3 anos. E mesmo agora, eles expressam grande preocupação quando... Isso não é verdade. Tá bom. Então, é por isso sim, não, Roth. Bem, bastante houve. A França e a Alemanha têm se envolvido nos últimos 3 anos. Joe, deixa o Glenn Diesel terminar, tá bom? Sim, de qualquer forma. Eu sei, mas não vou participar de um programa onde se fornece desinformação. Você tem sua vez, mas deixa o Glenn ter a vez dele, tá bom? Certo, mas não é uma opinião. É uma atitude factual. Para ser justo, Macron inicialmente tentou entrar em contato e conversar com Putin para ver se havia alguma maneira de acabar com a guerra diplomaticamente. Mas isso foi imediatamente após a invasão da Rússia. Deve-se dizer que isso foi fortemente criticado pelos outros europeus como sendo imoral, e ele acabou tendo que se alinhar. Macron questionou essa posição inicialmente. Ele chamou isso de uma moralidade equivocada de não falar com o outro lado. De fato, ele estava muito correto. A ideia de que é moral não falar com o outro lado é uma noção muito estranha, dado o quanto de sofrimento humano ocorre na ausência de diplomacia. Na época, Macron explicou que se ele não falasse com a Rússia, a diplomacia seria terceirizada para potências não europeias, como a Turquia ou a China, que então seriam responsáveis por construir a paz na Europa. E como a Europa agora nem sequer é convidada para as negociações,
só podemos concluir que Macron estava realmente muito correto. Mas por que a diplomacia não funcionou? E por que ele teve que abandoná-la? Bem, os europeus colocaram muita pressão sobre a França para se alinhar, porque a política ou abordagem que estavam adotando era o isolamento diplomático da Rússia. Ou seja, a diplomacia não seria uma ferramenta para buscar a paz. Seria um instrumento para coagir um adversário. O político escreveu: "O que diabos Macron está pensando?", referindo-se aos seus esforços para acabar com a guerra por meio da diplomacia. Agora, falar com o oponente durante um conflito foi apresentado como inaceitável. A diplomacia foi considerada uma recompensa por bom comportamento. E assim, quando um conflito eclodiu, quando realmente a diplomacia era necessária, a lógica ou a moral da UAR era que agora não era mais moral falar com a Rússia. Falar com o oponente durante um conflito foi apresentado como inaceitável. Argumentou-se que a diplomacia era uma recompensa por bom comportamento. Assim, quando havia mau comportamento, a diplomacia deveria ser cortada. Claro, o oposto deveria ser verdade. Quando os conflitos eclodem, é realmente quando a diplomacia é necessária. E ainda assim, é quando se argumenta que ela deve ser abandonada. Então, no final das contas, nada poderia ser alcançado com a diplomacia de Macron também. Quando Macron até argumentou que a Rússia poderia precisar de algumas garantias de segurança relacionadas à expansão para o leste da OTAN para retirar suas tropas e aceitar um cessar-fogo. Foi completamente rejeitado. Mesmo discutir a segurança russa também foi visto como imoral, dado que este foi supostamente um ataque não provocado. Além disso, isso apenas recompensaria o agressor, então apenas a derrota seria aceitável. A decisão foi, portanto, isolar a Rússia, e para esse fim, como eu disse, a diplomacia se tornou uma arma. Vimos os Estados Unidos e a OEA cortarem a comunicação de alto nível. O chefe de política externa, Josep Borrell, argumentou que a guerra seria resolvida nos campos de batalha. Depois, ele foi substituído. Tivemos uma nova chefe de política externa, Kaja Kallas, que argumentou que não acreditava na diplomacia com os russos. Por que ela falaria com Putin? Em suas palavras, Putin é um criminoso de guerra, e ela não vê a necessidade de falar com criminosos de guerra. Para mim, é a questão por que falar com ele. Quero dizer, por quê? Ele é um criminoso de guerra. Quero dizer, sou advogado de profissão e pesquisei a definição de crimes de guerra e genocídio, nesse caso, e é a disposição de se livrar, você sabe, de uma parte da nação ou de uma nação inteira. E ele expressou essa vontade, sua intenção. Ele tomou medidas para isso, e ele é um criminoso de guerra. E se você diz que não há resultado em falar com ele, então, por que falar com ele? Porque eu sinto, não vejo dentro da cabeça dele, é claro, nem nas paredes de Glen dizem, mas sinto que se todo mundo está constantemente ligando para ele, ele não recebe a mensagem de que está isolado. Então, se queremos passar a mensagem de que você está isolado, não ligue para ele. Não faz sentido. Eles eram o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que argumentou que a guerra não é o caminho para a paz. Se queremos uma solução pacífica negociada para a guerra na Ucrânia, precisamos fornecer apoio militar à Ucrânia. Essa é a única maneira. Armas são o caminho para a paz. Ou seja, a guerra só terminaria se a Rússia saísse. No entanto, isso implicaria que o único caminho para a paz seria se a Rússia capitulasse, o que é muito improvável, dado que a Rússia considera esta guerra uma ameaça existencial. Além disso, quando o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, argumenta que após a guerra a Ucrânia se tornará membro da OTAN, eles efetivamente tornam muito impossível para a Rússia sair. Agora, isso está cortando todas as soluções possíveis. E ainda assim, isso também é enquadrado como moral. Também vemos que quando os russos encontravam os estados ocidentais em instituições internacionais, os representantes ocidentais faziam walkout
ou viravam as costas e, bem, simplesmente se comportavam como garotas de 18 anos no pátio da escola, tentando excluir os russos. Em novembro de 2022, após a Ucrânia ter uma contraofensiva bem-sucedida, o general dos Estados Unidos Mark Milley argumentou que a Ucrânia estava agora na melhor posição possível para negociar o fim da guerra. Presumia-se, portanto, que a partir de então os russos se fortaleceriam. E se o objetivo de fornecer armas era colocar os ucranianos em uma boa posição para negociar, bem, não ficaria muito melhor do que isso. No entanto, Biden, ou pelo menos a administração Biden, rapidamente interveio e contestou ou recuou na declaração do General Milley. E o próprio General Milley teve que recuar em grande parte disso também, porque não haveria diplomacia, não haveria negociações e a guerra teria que continuar. Também tivemos propostas de paz da China e do Brasil. Blinken rebateu, dizendo que os Estados Unidos não estavam prontos para um cessar-fogo. Vimos também surgir cúpulas de paz. Elas foram realizadas da Dinamarca à Suíça. Mas, novamente, nessas cúpulas de paz, a paz não foi realmente discutida. As cúpulas foram abertamente usadas para mobilizar apoio à Ucrânia contra a Rússia. A delegação ucraniana disse abertamente que seu objetivo era isolar a Rússia. A Rússia nem sequer foi convidada para a cúpula de paz. E a segurança russa nem sequer foi discutida. Na Suíça, o presidente da Polônia, Duda, pediu a divisão da Rússia em menores. Novamente, uma cúpula de paz muito estranha, de fato. A Rússia é frequentemente chamada de prisão das nações, e por boas razões, pois abriga quase 200 grupos étnicos, a maioria dos quais se tornou residente da Rússia, como resultado dos métodos usados na Ucrânia hoje. A Rússia continua sendo o maior império colonial em um mundo que, ao contrário das potências europeias, nunca passou pelo processo de descolonização e nunca conseguiu lidar com os demônios do seu passado. Como membros da comunidade internacional, temos que finalmente dizer que não há mais espaço para o mundo moderno. Em outra ocasião, a chefe de política externa Kaja Kallas também previu que isso seria o fim da guerra ao dividir a Rússia em estados menores. A derrota da Rússia não é uma coisa ruim, porque então, sabe, poderia realmente haver uma mudança na sociedade. E sabe, há muitas nações diferentes agora, além da Rússia também, eu acho. Se você tivesse mais nações pequenas, não é uma coisa ruim, se a grande potência for realmente muito menor. Após a vitória eleitoral de Trump, Olaf Scholz decidiu ligar para Putin para garantir que a Europa não ficasse para trás. Nesse ponto, Zelensky alertou que isso poderia abrir a caixa de Pandora, significando que o risco era que isso poderia levar outros a também se engajarem na diplomacia. De repente, outros atores poderiam começar a falar com a Rússia também, e isso minaria todo o esforço de isolar a Rússia diplomaticamente. Os europeus também expressaram sua decepção com o desejo da Alemanha de romper com o boicote diplomático. E enquanto nosso amigo Glenn Deason, do clipe anterior, acredita que o isolamento diplomático da Rússia é meramente desinformação, a mídia noticiou amplamente sobre isso, já que Scholz foi efetivamente visto como minando esse isolamento. A narrativa era que Zelensky deveria decidir quando as negociações começariam. E o próprio Zelensky tinha restrições autoimpostas por lei que tornavam ilegal falar com a Rússia.
E isso, é claro, também é uma narrativa muito estranha de se adotar. Porque por que a UE não deveria se permitir ter qualquer conversa com a Rússia sem a Ucrânia na sala? De fato, a guerra na Ucrânia foi em grande parte o resultado de uma arquitetura de segurança europeia em colapso. Os europeus estão envolvidos em uma guerra por procuração contra a maior potência nuclear do mundo. Há muitas coisas que deveriam ser discutidas neste momento durante tal conflito. E a ideia de que os líderes europeus não deveriam ter permissão para falar com a Rússia sem a permissão de Zelensky e vender isso ao público como algum tipo de gesto moral é muito, muito absurda quando estão brincando com a vida de milhões de seus próprios cidadãos. E vale a pena notar o que a diplomacia costumava ser. Ou seja, costumava ser uma ferramenta indispensável para mitigar a competição de segurança entre adversários, para garantir que um lado não expandisse sua segurança às custas dos outros. Era uma forma de reduzir tensões e resolver conflitos. A ideia principal seria melhorar o entendimento mútuo, buscar compromissos e aprimorar a segurança indivisível. No entanto, após a Guerra Fria, vimos que o Ocidente coletivo seguiu uma forma diferente de estratégia, delineada pelos excelentes como primazia global. Ou seja, o Ocidente buscaria a hegemonia coletiva. Agora, em um sistema onde a segurança deriva de ser dominante, a diplomacia não é mais necessária ao buscar a segurança indivisível. De fato, o objetivo é melhorar a segurança de um às custas do outro. Então, por enquanto, a diplomacia era um instrumento para socializar outros estados. Isso também era algo amplamente discutido, especialmente na literatura acadêmica. Qual é o papel da UE e da OTAN? Bem, nos disseram que eles são agentes de socialização. O trabalho deles é socializar outros países em direção às suas normas e valores. E se você dividir o mundo em democracias liberais versus o resto, e a democracia liberal é o que cria a paz, de repente não faz mais sentido ter entendimento mútuo e compromisso. De fato, por que valores bons comprometeriam com valores ruins? Em vez disso, o Ocidente se conceitualizou como o professor, enquanto a Rússia e outros eram os alunos, e o objetivo da diplomacia era, bem, ensiná-los. E a diplomacia também assumiu, portanto, uma linguagem muito pedagógica. Ou seja, a UE e a OTAN deveriam recompensar outros países por bom comportamento. Enquanto isso, deveriam punir o mau comportamento. Então, para que serve a diplomacia agora? Bem, se outros países se comportarem bem, como a Rússia, então permitiremos que se sentem à mesa e discutam. Quando se comportam mal, as instituições e a própria diplomacia tornam-se um instrumento de punição. E o resultado foi bem. Já vimos isso na Guerra da Geórgia de 2008. Ou seja, a OTAN e a Rússia haviam construído uma instituição comum, o Conselho OTAN-Rússia, para ter diplomacia para resolver diferenças. No entanto, assim que surgiu um conflito na Geórgia, a OTAN respondeu encerrando o diálogo dentro do Conselho OTAN-Rússia. Então, novamente, a diplomacia foi uma recompensa. E isso, dado que era considerado não ser um conflito por causa da competição de segurança, mas sim o mau comportamento da Rússia, a própria diplomacia foi removida como uma forma de punição em termos de isolamento. Agora vemos que a ordem mundial unipolar definitivamente minou o papel da diplomacia. E como agora vemos que o mundo já se tornou multipolar, há uma nova e muito desesperada necessidade para os europeus e os Estados Unidos reaprenderem a fazer diplomacia. Agora, os americanos já deram esse passo ao pressionar para acabar com a guerra e desafiar toda a noção de que, de alguma forma, falar com seu oponente é algo ruim e maligno a ser condenado. No entanto, os europeus ainda não chegaram lá e ainda têm um longo caminho a percorrer.